que nós vamos falar é um tema assim que parece bobo, mas acho que é importante para um católico saber o que é o ano litúrgico, né? Tem o ano civil, que começa dia 1º de janeiro, termina 31 de dezembro. Algumas empresas têm o ano fiscal, que termina em março, abril. Geralmente aqui no Brasil é de 1º é igual ao ano civil, né? Então existe o ano litúrgico, que é o ano da igreja, que não corresponde ao ano civil, que é diferente. Então o ano litúrgico é um período de 12 meses, divididos em tempos litúrgicos. Então, como um católico, a gente precisa saber o que é um tempo litúrgico, né? Onde se celebram os mistérios de Cristo durante o ano todo, assim como os mistérios dos santos também, Nossa Senhora e os santos. Então, o ano litúrgico está dividido em tempos litúrgicos, né? Tem o ano e depois tem os tempos litúrgicos. E a celebração do domingo, quer dizer, é um dia que é dia do Senhor, né? O Dies Domini, em latim, quer dizer, o dia do Senhor. É um dia na missa, para um católico. Então, por isso que se fala, o ano litúrgico está voltado para o ano todo, para todos os dias do ano, mas porque acho que o mínimo que um cristão deveria fazer é ir na missa aos domingos. Agora, poderia ir também todos os dias, mas a maioria não é fácil trabalhar e tudo ir na missa todo dia. Mas o ano litúrgico ele contempla todos os dias do ano. Mas para um católico, o mínimo que nós precisamos saber é quais dias que eu tenho que ir na missa, que são os domingos. A celebração do domingo, ele também começa no sábado à tarde. Então, se eu não posso, por exemplo, eu vou viajar domingo de manhã, eu posso ir na missa sábado à tarde. Ela é válida para o domingo. Após o meio-dia, a missa já é válida para o domingo. Por quê? Para ter essa facilidade, muita gente vai na missa sábado à tarde, porque aí vai viajar no domingo, vai passear, e ela cumpriu o dever de cristão, de um católico, de ir à missa aos domingos. Então, dentre os dias litúrgicos da semana, que tem os dias também litúrgicos, segunda, terça, quarta dia da semana, o primeiro dia, que é o dia do domingo, é o dia do Senhor, a igreja celebra o mistério pascal. Por que o domingo é importante? Porque ele relembra o mistério pascal, a ressurreição de Cristo, obedecendo à tradição dos apóstolos. Então, por esse motivo que o domingo é importante, deve ser tido como um dia principal de uma festa. E numa festa, você se prepara para ela, por isso que o domingo é importante para nós, para ir numa festa, visitar Cristo, falar com Ele, reverências, e dar glória, agradecer, tudo isso. Por isso é que a gente preza, né? Mas hoje em dia a gente pode estar sendo levado também pela maioria, pela sociedade, e isso está esquecido na vida de um católico, né? Então a igreja estabeleceu um rito romano, para o rito romano, uma sequência de leituras que se repetem a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos vai se repetir as leituras. Nos domingos, né? Isso nos domingos. Então, existe o ano, as leituras desses anos são divididas em A, B e C. Então, vocês podem ver na folhinha da missa de domingo que nós estamos no ano C. O ano passado foi o B, esse é o C, o ano que vem começa o A de novo. É um novo ciclo. Então, pode olhar nas papéis de leitura da missa, ano A, ano B, ano C. Então, as missas não são... Uma vez alguém me dizia, não vou na missa porque é tudo igual, todo dia igual. A missa, ela tem as partes fixas da missa, mas as orações e as leituras, elas mudam todos os dias. Todos os dias. Pode ser que repita um evangelho, acabe coincidindo um evangelho de São Lucas, de São Marcos, tal, e a gente parece que é o mesmo evangelho, mas são leituras diferentes.
Então, o ano A, geralmente, leem-se as leituras do Evangelho de São Mateus. Então, nós estamos no ano C, as leituras dos domingos são as leituras de São Lucas. E as leituras de São Marcos é no ano B. Então, ninguém precisa decorar isso, só para a gente saber que existem o ano A, B e C, São Mateus, São Marcos e São Lucas. Aí falei, e São João, como é que fica? Não está? Eles esqueceram dele? Não, o Evangelho de São João ele é reservado para as grandes festas e as solenidades da igreja. Corpus Christi, Nossa Senhora, Santos, São Paulo, São Pedro. Então, nós não precisamos decorar nada disso, mas é importante a gente saber que existe essa programação, esse planejamento dentro da igreja. Como uma empresa precisa de um plano estratégico, talvez esse seja o plano estratégico da igreja, para distribuir todas as leituras, todos os evangelhos e a Bíblia dentro dos 3 anos, né, vamos dizer assim. Então, nos dias da semana, do tempo comum, bom, enfim, isso aqui, deste modo, cada 3 anos, de 3 em 3 anos, se a gente acompanhar a leitura, que não é fácil, porque a gente às vezes esquece o que leu ontem, até hoje na missa você esquece o que foi lida, mas se a gente acompanhar, entender, prestar atenção nas leituras, cada 3 em 3 anos, nós vamos ler toda a Bíblia. Então, a igreja pensando nisso, cada 3 anos, esse planejamento que foi feito, cada 3 em 3 anos, a gente está lendo toda a Bíblia. Então, geralmente, as primeiras leituras é o Antigo Testamento, são leituras do domingo, estou falando. Geralmente, as leituras do domingo, a primeira leitura é a leitura do Antigo Testamento. A segunda leitura é do Atos dos Apóstolos, né, de São Paulo, São Pedro, tal, São Tomé. E o Evangelho é do Novo Testamento. Todas as leituras do Evangelho são do Novo Testamento, porque Cristo veio, a ressurreição é após a vida de Cristo. O nascimento, toda a vida dele, a vida pública, e a morte e a ressurreição. Então, todos os evangelhos das missas são do Novo Testamento. As primeiras leituras, geralmente, são do Antigo Testamento. Por isso que se lê, cada 3 anos, se lê toda a Bíblia, né? Então, como é que são divididos esses tempos litúrgicos? Então, é o tempo do Advento, depois o tempo do Natal, o tempo da Quaresma, o tempo pascal e depois o tempo comum. Então, vem o que é o Advento? Nós acabamos de passar o Natal, né? Então, 4 semanas antes do Natal, 4 semanas antes, começa-se o Advento. O que é o Advento? É um tempo litúrgico qual antecede o Natal. É uma preparação para o nascimento de Cristo. Então, a igreja pensando numa festa tão importante como o nascimento de Cristo, o cristão precisa se preparar para isso. Se preparar. É um tempo de preparação, alegria, de expectativa, onde os fiéis, esperando o nascimento de Cristo, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade, deveríamos procurar, né? Arrependermos, praticarmos a fraternidade, a paz. Por isso que esses tempos litúrgicos são importantes para ir colocando porque senão a gente esquece. Acho que eu já comentei algumas vezes que o homem é aquele que esquece, em árabe, na mitologia da cultura árabe. A definição de homem é aquele que esquece. Então, a gente esquece. E o que a igreja, pensando nisso, que nós esquecemos, ela coloca todo dia, todo ano, as leituras, para a gente ir lendo, para não esquecendo que Cristo, que a gente sem Deus não é nada, né? Então, porque senão a gente esquece, a gente fica envolvido nas nossas vidas, nos nossos negócios, na nossa parte material, e esquece do espiritual. Mas é natural isso. Não é um pecado nosso, faz parte da natureza humana. Então, a igreja, pensando já nisso, ela coloca-se os tempos do ano litúrgico, né? Então, esse momento, o Advento, então, podemos nos preparar melhor para receber Cristo, né? Para o nascimento de Cristo. Podemos nos confessar,
podemos, bom, fazer várias coisas, né? Muitas coisas, preparar melhor para o nascimento de Deus, né? Ter um Natal melhor com a família, arrependermos, perdoar alguém, bom, enfim, podemos ir fazendo, podemos colocar metas nesses tempos litúrgicos, né? E depois da, quer dizer, depois da Páscoa, qual o tempo mais, qual o tempo, a época mais importante para a igreja? Não é o Natal, é a Páscoa. Mas o segundo tempo mais importante para a igreja é o Natal, que é o nascimento de Cristo, porque sem ele não teria também a Páscoa, não teria a ressurreição. Então, a comemoração mais venerável para a igreja é o Natal, depois da Páscoa. Então, o tempo do Natal vai... Quando vai o tempo do Natal? Ele vai da véspera do Natal, porque o Advento vai até a véspera. O tempo do Advento são as 4 semanas, vai até a véspera. E o tempo do Natal? Ele vai do Natal até o domingo do batismo do Senhor. Não é só o dia do Natal. Então, nós temos um tempo para pensarmos e refletirmos. Então, após o dia do Natal, 25, eu acho que dia 8 ou 10 por aí de janeiro, é o batismo do Senhor, o batismo de Cristo. Aí termina esse tempo de Natal. Então, a igreja também pensando, não é um dia só, pensa em vários dias, alguns dias, para que a gente reflita exatamente o que é o nascimento de Cristo. E se a gente vai acompanhando as leituras, elas vão acompanhando esses dias, esse tempo, né? O tempo do nascimento, depois até o batismo. Depois, no ciclo do Natal, esse tempo do Natal, são celebradas algumas festas. Se a gente notar, a Sagrada Família, depois vem a Maria, dia 1º de janeiro é a Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. Depois a Epifania, que é dia dos Reis, e depois, por último, o batismo, que é no domingo, o batismo de Cristo. Geralmente essas, exceto Natal e Ano Novo, e mais 2 que eu vou falar aí, mais 2 dias, essas festas caem geralmente no domingo, que é para a gente rezar por essas festas, né? Participar das festas. Um filho, alguém vai na festa, você precisa, né? Você quer um bom filho, precisa participar das festas, né? Então, no Advento, qual a cor? Vocês, não sei se também percebem que existem as cores do altar, a cor dos vestimentos do sacerdote. Então, a cor litúrgica do Natal é o roxo, sendo que o terceiro domingo do Advento é o domingo Gaudere, é o domingo da alegria. Em latim, Gaudere, de Gaudium vem de alegria. Gaudere pode-se usar a rosa também. Então, a gente se a gente vai fixando isso, também ajuda a gente a entender melhor a liturgia da igreja. Então, o roxo e o rosa também é usado no terceiro domingo do Advento. Depois do tempo da Quaresma, bom, depois depois do Natal, né? Eu falei do Advento, Natal, tempo do Natal, que termina no batismo. Terminando o batismo, o dia do batismo, o que vem? Aí vem o tempo comum. Então, tempo comum, que são 34 semanas, 33 ou 34, depende quando cai. Geralmente, bom, é 33 ou 34, nunca é exatamente 33 ou 34. Tem anos que é 33, tem anos que é 34. Ou meia semana, alguma coisa assim. Então, ele é dividido em 2. O tempo comum é depois do batismo do Senhor até a Quaresma, até a quarta-feira de cinza, é chamado tempo comum. Mas o tempo comum, então, além dos tempos que têm características próprias, são 33 ou 34 semanas aí do tempo comum. Mas falando falando depois do tempo da Quaresma. Então, o primeiro ciclo de tempo comum vai de batismo do Senhor até a Quaresma. Na Quaresma, quarta-feira de cinza, é um tempo... O que é a Quaresma? A Quaresma é um tempo de conversão. É um tempo da gente se converter. Mas eu já sou católico, mas é uma conversão interior, conversão no coração.
uma conversão da mente, de querer mudar, de ser melhor. Então, é um momento não simplesmente só de não comer carne na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, né? É um momento de jejum, de caridade, de oração, de reflexão, de refletir como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso ajudar as pessoas, como é que eu posso ser um melhor cristão. Então, é um tempo de preparação para a Páscoa. Quando, na missa de quarta-feira de cinzas, o padre passa as cinzas na testa da gente e fala: convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, é um tempo de converter e crer no Evangelho, né? A gente buscar essa conversão e essa crer, ter mais fé, avivar a nossa fé. Então, é um tempo de preparação para a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, né? E dura 40 dias. 40 dias não, duram 44 dias, porque tem os domingos não se conta como, se vocês fizerem a conta, dá 44 dias. Dá 44 ou 45 dias. São 4 domingos que o domingo não se conta como quaresma, porque é um dia, é um dia de festa, não é um dia de penitência. É um dia então, a gente entendendo isso, a gente vai na missa com outra diferente, né? De uma forma entendendo um pouco mais das coisas. Neste período também não se diz aleluia na quaresma. Nem se colocam flores na igreja. Não se canta o glória. Por quê? Porque é um momento está preparando-se a morte né? O Calvário de Cristo, a morte na cruz. Então não se canta, é um tempo diferente, é um tempo de reflexão, de mudança interior. Então não se canta, não tem o glória na missa. Começa a quarta-feira de cinza e termina na quinta-feira santa. Na quaresma são 5 domingos, 4 ou 5, são 5 domingos. A cor litúrgica também é o roxo. Também é o roxo, sendo que no quarto domingo também é o domingo letare. Também é outro domingo, é outra letare, também se pode traduzir em alegria. É o domingo da alegria, pode-se usar o rosa também, assim como no advento. Então, olha quanta particularidade tem a liturgia da igreja, né? É muita coisa, não precisa, ninguém precisa decorar isso, mas só para saber como a igreja foi pensando em toda essa simbologia que a gente está entendendo, a gente acaba tendo mais fé. A gente chega na igreja e sabe o que acontece, né? Sabe que no sacrário tem a luzinha vermelha, aquela vela acesa, aquela luz vermelha no sacrário, ali está Cristo. Muita gente entra, quantas vezes você vai numa igreja, o pessoal tirando foto, maquininha celular agora, com máquina fotográfica, sei lá, mas não faz nem ideia que Cristo está lá na frente, né? Está lá no altar, está lá no sacrário, quer dizer, que lá está o Rei do Universo. A gente, como católico, precisaria saber isso, né? É o básico, né? A gente vai na missa e não sabe nem o que está acontecendo na missa, né? Então, é importante saber tudo essas passagens, né? Depois da quaresma, da quinta-feira santa, vem o Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? É a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado santo. Então, começa na missa da quinta-feira santa, quinta-feira à noite, na ceia do Senhor, o lava-pés. Né? Todos nós já vimos, participando de missas com o lava-pés. Neste dia é celebrada a instituição da Eucaristia, começou na quinta-feira santa. E também a instituição do sacerdócio também começou foi instituída na quinta-feira santa. E na sexta, qual é o único dia do ano que não tem missa? Parece que todo dia tem missa? Não. Na sexta-feira santa não existe missa. Pô, mas na sexta-feira santa, como pode? Sexta-feira santa não é missa. Sexta-feira santa é uma celebração da palavra, também chamada de ofício, né? Então, quando a gente tem comunga, mas não tem a consagração. Não tem o momento da consagração. Não se consagra a hóstia.
na Sexta-feira Santa. Ela usa-se, guarda-se a hóstia na quinta-feira à noite, na missa da quinta-feira santa, noite, guarda-se né? Tira todos os santos, o sacrário não fica lá, fica num outro local. Então, por quê? Porque não se tem missa, porque não se faz a celebração, porque Cristo morre na sexta-feira. Então, não se faz a missa por causa que não tem a consagração do corpo de Cristo, e sim a morte dele. Como ele morre, ele não pode... A igreja simbolizou que não tem essa parte da consagração. Ah, mas tem comunhão? Tem comunhão. Comunhão com a hóstia consagrada nos dias anteriores. Possivelmente na quinta-feira santa. Então, isso é importante a gente saber, porque senão a gente vai e não sabe, vou na missa. Uma celebração, quando não tem o padre, não é missa. Muita gente fui na missa, mas é o ministro da Eucaristia. O ministro da Eucaristia não consagra. Ele distribui a hóstia que está guardada no sacrário. Mas não tem o valor da missa. O valor da missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Essa que é a missa. Mas não é a mesma coisa quando eu vou numa celebração. Eu vou numa celebração e acho que é missa. Não é. Mas eu comunguei, se eu estou em graça de Deus, beleza, tudo bem. Mas o valor da missa é muito maior. Outra coisa, é diferente na missa aos domingos e diferente na missa à semana. Mas eu costumo ir na missa na segunda-feira. Eu não fui no domingo, não é válido. Bom, é melhor ir do que não ir. Mas não substitui a missa dos domingos. Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós devemos ir na missa. Então, não substitui, eu não vou no domingo, porque eu estou para assistir o jogo do Santos, aí eu vou na terça-feira que não tem o jogo do Santos. Não é válido. É que a gente, se a gente entender, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, conclui-se, então, o tríduo pascal, que é a quinta, sexta e sábado, que prepara o ponto máximo da Páscoa, que é na missa do Aleluia, na sábado santo à noite, quando você vai na missa, já é missa, aí tem missa, já vale para o domingo, que é a ressurreição, que é a Páscoa. A igreja é toda apagada e a gente acende, o padre, um vai acendendo a vela do outro. Não sei se vocês já participaram da missa no sábado à noite, no sábado Aleluia. Por que se vai acendendo? É a luz de Cristo que está na terra, né? É Cristo que nasce no coração de cada um de nós. Então, a simbologia dessa missa é muito importante, é muito bacana, porque mostra que Cristo ressuscitou. Cristo é a luz do mundo, não é? Nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra e luz do mundo, né? Então, a missa do sábado à noite já é a missa, já é a ressurreição de Cristo. E depois, terminando o tempo pascal, terminando o tríduo pascal, que são quinta, sexta e sábado, começa o tempo pascal. E o tempo pascal não é o domingo de Páscoa só, são 50 dias de Páscoa. Olha quanta coisa temos de Páscoa. Então, temos uma preparação muito bacana. Então, a festa da Páscoa, ou da ressurreição do Senhor, se estende por 50 dias entre o domingo de Páscoa e o domingo de Pentecostes, quando vem o Espírito Santo. O domingo de Pentecostes foi quando Cristo, o Deus, o Espírito Santo, volta na Terra, e junto aos apóstolos, né? E vem... Então, ali, sim, termina o ciclo da Páscoa. Essas 7 semanas devem ser celebradas com alegria, exaltação, como se fosse um só dia de festa. Então, a Páscoa é 50 dias, que é um dia, é alegria, é quando Cristo ressuscitou. Como se fosse um grande domingo. Fosse um domingo só dividido em 50 dias. No tempo pascal, a cor litúrgica qual é? É o branco. Por que o branco? Porque o branco simboliza a luz, alegria, glória de Cristo, glória de Deus. Então, olha quanta simbologia tem dentro da liturgia da igreja.
E o tempo comum, que eu já falei, o tempo comum ele tem 33 ou 34 semanas, depende do ano. E por que é o maior tempo comum? Porque a maior parte da nossa vida, nosso tempo, é o tempo comum que nós vivemos. Não vivemos de festa de aniversário todo dia, casamento, batizado, não. É uma vez ou outra que nós temos um churrasco, aniversário. Então, só que o resto do ano, 34, de 52 semanas, 34 são semanas comuns. E a nossa vida, a maior parte da nossa vida é uma vida comum. Não é uma vida, né? É uma vida normal. E nessas 34 semanas também são rezadas, são celebradas os mistérios da vida de Cristo. Então, durante todo esse tempo, é a vida comum de vida de Cristo. A vida de Cristo viveu 30 anos na vida oculta, 30 anos e 3 anos de vida quando ele veio a falar o evangelho, escrever, a divulgar o evangelho, os seus ensinamentos, né? Depois, a vida pública de Cristo aos 3 anos, quando ele se apresentou realmente, que ele era Deus e tal. Então, é um período sem grandes acontecimentos, o tempo comum. É dividido em 2 partes. A primeira fica entre o Natal e a Quaresma, e depois o outro momento vem entre os tempos da Páscoa, né, e o Advento. Até o Advento, de novo, é tudo tempo comum. Depois do domingo de Pentecostes, até o primeiro domingo do Advento, é tudo tempo comum. Lógico que tem as festas, alguns santos e assim por diante. Bom, mas falando Páscoa, Advento, então na realidade, tudo isso é para que nós coloquemos em prática a vivência do reino e o sinal de Cristo no mundo. Então, se nós deveremos ser outras luzes do mundo, sal da terra, é para que a gente mostre Cristo para os outros, né? No mundo. Ou como Jesus mesmo disse, ser sal da terra e luz do mundo. Então, é para isso que a gente procura imitar Cristo, né? Então, o tempo comum, eu também, bom, é assim por diante. A cor litúrgica qual é a cor litúrgica do tempo comum? É o verde. Não é porque a igreja é palmeirense, não. É porque o verde simboliza a esperança, né? A esperança, que é uma das virtudes teologais, a virtude da esperança. Depois, os mandamentos, por que eu falei tudo isso? Porque o terceiro mandamento da lei de Deus fala para guardar domingos e festas, não é? Guardar, quer dizer, honrar a Deus no domingo e tal. A igreja nos diz que devemos ir à missa aos domingos. A igreja está no mandamento da igreja. Nós devemos, como um cristão, como um católico, deveria ir na missa. Domingos e festas de guarda. E o quinto mandamento da igreja também, aqui fala do mandamento da lei de Deus. Tem os mandamentos da igreja, que são 5. O primeiro deles é assistir à missa aos domingos e festas de guarda. Aí você fala assim, bom, e só os domingos? Não, é que além dos domingos, tem mais 4 dias que seria obrigação do católico ir na missa. Quais são? 1º de janeiro, dia de Ano Novo, Natal, Ano Novo, depois Corpus Christi e 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição. Muita gente não sabe disso, quer dizer, por isso que é importante a gente entender um pouco a doutrina, porque a gente às vezes falta na missa, depois continua comungando normalmente. Que a gente deveria se confessar, se a gente é consciente disso, né? Então, para isso, quer dizer, quão importante é a gente entender um pouco mais para que a gente não vá levando de qualquer jeito, né?
a nossa vida. Então, eu falava aqui das festas. Então, aí eu fiz uma conta hoje. Quanto tempo então, que a igreja determina que a gente deve oferecer para Deus na nossa vida? Indo na missa todos os domingos. E esses outros 4 dias aqui, se eu fizer a conta, é 1 hora por... Eu coloquei a missa de 1 hora, né? Aos domingos. 1 hora por aí. 0,6% do nosso tempo a igreja pede para que a gente dedique a Deus. E a gente não tem tempo nem para isso. A gente acaba... não tenho tempo. A gente acaba esquecendo ou não dando importância a 0,6% do nosso dia, do nosso tempo, né? Da nossa vida, que a igreja pede para a gente e a gente acaba nem isso fazendo. Então, como é importante a gente entender esses tempos litúrgicos para a gente ir se amoldando, né? E se transformando em outras pessoas melhores. Certo?